Iniciando a fase de mata-mata da Copa do Mundo, todos os confrontos já definidos, e a gente vai montar aqui nosso chaveamento do jeito que a gente acha que vai acontecer, segundo meus palpites, segundo minha intuição, né? Então, pode ser que varie, pode ser que aconteça zebras, mas eu vou montar uma fase de mata-mata do jeito que eu acredito que vai acontecer. A gente vai iniciar com a seleção do Canadá e África do Sul, que é o primeiro jogo que acontece nesse domingo. Vou iniciar aqui pela ordem, né? Pelo menos esses primeiros jogos. Muita gente acha que Canadá é favorito. Eu vou de África do Sul para classificar nesse confronto. O Canadá, ele não passou em primeiro no seu grupo. Se ele passasse em primeiro, ele iria jogar essa fase lá no Canadá. Como passou em segundo, vai jogar nos Estados Unidos. Ou seja, não tem o fator casa, né? Por mais que o estádio provavelmente vai estar entupido de torcedor do Canadá, acredito que a África do Sul tem um certo favoritismo. Pode ser que eu esteja errado. Para mim também tem tudo para ser um jogo muito ruim, um jogo muito feio de ser assistido. Acho que vai ser decidido no detalhe essa partida. Brasil-Japão, partida aí na segunda-feira, que é óbvio, né? Seleção brasileira para vencer, seleção brasileira para classificar. O Japão, por mais que seja uma seleção bem forte, ainda não está no nível aí para disputar com o Brasil. Tudo bem que você pode falar, Ronilson, mas eles ganharam o último amistoso. Tu já viu a escalação do último amistoso? Todo mundo da linha defensiva. Hugo Souza, Fabrício, Fabrício Bruno, né, que é o zagueiro. O do PSG lá, que eu esqueci o nome agora, o Beraldo. Wanderson na lateral e Paulo Henrique. Nenhum desses jogadores foram convocados para a Copa do Mundo. Nenhum. Então, a seleção brasileira aí deve estar vencendo o Japão, talvez até com uma certa facilidade. Costa do Marfim e Noruega. A Noruega escolheu vir para a chave do Brasil. Acho que ela pensou que era mais fácil do que ir para a chave que tinha a Alemanha, ia pegar a Suécia. Só que esse time da Costa do Marfim é um time bom, é um time chato, é um time enjoado de jogar contra eles. É um time que joga mais de forma defensiva e sai no contra-ataque muito rápido. Talvez eu esteja errado, mas na minha opinião, eu acho que a Costa do Marfim vai se classificar diante da equipe da Noruega. México e Equador, jogo lá na casa do México, que é complicado, cara, porque eu acho o Equador mais time. Por mais que ele tenha se passado aí arrastado na fase de grupos, eu acho o Equador uma seleção melhor, uma seleção mais organizada, principalmente na sua defesa, com os dois melhores zagueiros da última temporada aí. Talvez o outro lá que eu esqueci o nome agora, companheiro do Pátio, joga no. Acho que é no Arsenal, né? Talvez ele não tenha sido tão destaque assim, mas a dupla de zaga do Equador é muito boa. Falha um pouco ali no seu ataque, né? Valência deixou muito a desejar, mas acredito que o Equador deve estar passando no México. Para mim, essa vai ser uma das surpresas da Copa do Mundo. Inglaterra e Congo. Cara, o Congo jogou bem, não deixou Portugal jogar no primeiro confronto. Se a Inglaterra jogar aquele futebolzinho que jogou contra a seleção do Panamá, que já estava eliminada, o Congo tem tudo para dar trabalho. Mas acredito aí que vai seguir a lógica, hein? E a Inglaterra deve estar passando aqui nesse confronto. Argentina e Cabo Verde, que a Argentina, com todo respeito ao Cabo Verde, surpreendeu muita gente, mas eu acho que chegou o fim da linha, né? Eu acho que aqui acabou o caminho de Cabo Verde até a glória da Copa do Mundo. Austrália e Egito. A Austrália é um time mais cascudo, né? Já jogou Copa do Mundo, já jogou mata-mata, inclusive deu um trabalho danado para a Argentina na última Copa. A Argentina venceu por 2-1. O Egito tem bons jogadores, aqui é um confronto que eu acho muito difícil de chutar quem passa, mas pelo elenco de hoje, eu acho que o Egito está mais preparado para passar dessa fase do que a Austrália. Suíça, Suíça e Argélia.
aqui é Suíça. A Suíça deve estar passando, por mais que não tenha feito uma fase de grupos muito boa, pelo menos eu não achei a fase de grupos da Suíça muito boa. Sofreu ali um pouco para passar no seu grupo, mas passou em primeiro. Acredito que deve estar passando também a seleção da Argélia. Colômbia e Gana é um grande jogo isso aqui, tá? Colômbia que deu muito trabalho para Portugal. A gente vai estar buscando aqui essa classificação da equipe colombiana para passar, a Colômbia para passar. Alemanha e Paraguai. O Paraguai tem uma defesa boa. Joga na segunda-feira, né? Se eu não me engano, o jogo é às 17h30, depois do jogo da seleção brasileira. A Alemanha venceu bem a seleção do Curaçao, depois se classificou vencendo Costa do Marfim de virada. Eu vou buscar uma vitória da seleção da Alemanha aqui. Acho que a Alemanha deve passar, não com tanta tranquilidade, porque acredito que Paraguai vai dar um pouco de trabalho para a Alemanha, mas a Alemanha deve estar se classificando. França e Suécia. Aqui é França para vencer. Suécia, por mais que tenha um time bom, tem o Isaac, tem o Gorex, mas Goiqueres, né? O Goiqueres. Mas acho que a França, acho não, tenho certeza que a França vai longe nessa Copa do Mundo. Holanda e Marrocos. Cara, que é um jogo bem difícil. O Marrocos tem um sistema defensivo muito bom, um meio-campo regular e um ataque veloz. Tanto o ataque como alguns jogadores de outros setores do campo, como o próprio Hakimi, é muito veloz nessa transição rápida. Provavelmente o Marrocos deve jogar no contra-ataque contra a seleção holandesa. Eu acho que a Holanda passa, mas não é fácil. Esse confronto aqui eu acho que é um dos mais difíceis que a gente vai ter na fase de 16 avos da Copa do Mundo. Eu vou buscar uma vitória da Holanda aqui, uma classificação da Holanda, mas jogo duro, jogo difícil. Portugal e Croácia. Portugal fez um jogo bem abaixo contra a Colômbia, fez um jogo bem abaixo contra a seleção do Congo. Não sei se passa da Croácia. O time da Croácia é um time bom, um time duro, time que sabe jogar mata-mata, né? Só que é um time já velho, está um time cansado, né? Não tem mais aquele gás que eles tinham há 4 anos atrás quando enfrentaram a seleção brasileira. Eu acho que a Croácia vai dar muito trabalho. Não sei se classifica. Eu vou botar Portugal aqui pela conveniência, para falar a verdade. Também para dizer que eu não tô contra o Cristiano Ronaldo, né? Porque, bom, vai que, né? Vai que alguém ache isso. Eu acho que a Croácia vai dar um trabalho danado para Portugal, viu? Espanha e Áustria, que é classificação da Espanha. A Espanha também que não está apresentando esse futebol muito lindo aí que todo mundo tá falando que ela iria apresentar. Tava falando que ela iria apresentar. Venceu a seleção da Arábia Saudita, venceu o Uruguai sem convencer e empatou com o Cabo Verde na primeira rodada. Estados Unidos, Bósnia. Estados Unidos está fazendo uma campanha bem legal. Deve estar vencendo aqui a seleção da Bósnia. Vitória dos Estados Unidos. Bélgica e Senegal. Eu vou buscar a classificação da equipe senegalesa, que jogou muito bem na fase de grupos. Jogou bem até os 65 minutos contra a França, mas é a França, né, cara? Do nada, eles tiram ali um coelho da cartola e é isso. Faz 3 gols, como fizeram. Oitavas de final da Copa do Mundo. Vamos lá. Brasil e Costa do Marfim, que o Brasil deve estar se classificando. Jogo bem difícil para a seleção brasileira. O sistema defensivo da Costa do Marfim é bem forte. Preferiria enfrentar a Noruega, mas eu acho que a Costa do Marfim deve passar na Noruega e vai cair para a seleção brasileira. Equador e Inglaterra. Eu vou colocar aqui uma vitória da seleção da Inglaterra, mas tem que melhorar, tá? Fez um jogo muito bom contra a seleção da Croácia na sua estreia. Não jogou bem contra o Congo. Contra o Congo, não, a Gana. E não jogou bem contra a seleção de Panamá. Então tem que melhorar muito aí a seleção inglesa. Talvez eles consigam fazer isso dentro da competição. Na minha opinião, o Brasil está crescendo dentro da competição. E vamos buscar essa quarta de final entre Brasil e Inglaterra, que seria o primeiro confronto entre sul-americanos e europeus aí, no caso, primeiro encontro aí entre Brasil, né, e uma seleção europeia de primeiro nível de prateleira no mata-mata nas últimas Copas. A gente vem caindo sempre que a gente encontra um europeu pelo meio do caminho. Foi assim em 2006, foi assim em 2010, foi assim em 2014
Foi assim em 2018 e foi assim em 2022, mas acredito que vai ser um grande jogo entre Brasil e Inglaterra, já que eu volto aqui para falar dessas quartas de final. Argentina e Egito aqui é muito pouco tempo para a Argentina. Colômbia e Argentina farão um grande jogo aí nessas quartas de final. Alemanha e França, cara, pela lógica, a França ganha. Inclusive deve estar vencendo esse confronto, né? Vamos lá na vitória da França logo. Por mais que eu acharia muito legal ver a Alemanha derrotando a França, eu acho que a França vai ser finalista da Copa. Resumir logo aqui para vocês. Holanda e África do Sul. Holanda para classificar. Portugal e Espanha, grande jogo aqui. Eu acho que a Espanha pode surpreender aí. Portugal deve estar ficando pelo caminho já nas quartas de final. Inclusive foi o confronto da Nations da última temporada, né? Que Portugal ganhou nos pênaltis. Senegal e Estados Unidos. Eu vou buscar uma classificação senegalesa aqui para as quartas de final. Chegamos lá. Brasil e Inglaterra. Vamos de Brasil. Não tem como não ser clubista, cara. É Brasil. Eu vou torcer pro Brasil, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Brasil, não tem como. Argentina e Colômbia, grande jogo. Grande jogo. Talvez aí até um dos melhores jogos dessa quarta de final, se a gente encontrar, se eles se encontrarem pelo caminho, Argentina e Colômbia. Se eu tivesse a oportunidade de derrubar a Argentina contra a Colômbia, eu derrubaria. Mas eu acho que a Argentina deve passar da Colômbia. Se bem que se tu anular o Messi também ali, vai que, né? Vai que. Mas eu vou colocar essa Argentina na semifinal porque eu quero pegar a seleção da Argentina aí nessa semifinal. Holanda e França. Holanda eliminada para a seleção francesa. Espanha elimina a seleção de Senegal. Semifinal: Brasil e Argentina. França e Espanha. Perdão. E ao contrário do que muita gente pensa, brincadeira, que é França, muita coisa contra a Espanha. Chegou o grande dia, 19 de julho de 2026, Brasil e França. O Brasil se vingando da Copa do Mundo de 98 e é campeão nos Estados Unidos. É isso, vamos buscar esse hexa, vamos buscar esse título lá nos Estados Unidos. É isso, rapaziada. Se vocês não tiverem gostado aí do meu mata-mata, comenta aqui abaixo o que vocês mudariam, o que vocês alterariam para essa fase de mata-mata. Eu acho que tá bem coerente, com exceção ali, talvez alguém pode discordar dessa Holanda e Marrocos, dessa Espanha e Portugal também pode gerar uma discussão, mas o Brasil foi campeão do mundo. É isso, galera. Valeu e até o nosso próximo vídeo.